Às 14 horas em ponto, a câmera interna mostra Marcelo Vasconcelos tombando na sala, sem ninguém por perto. 30 minutos depois, ele reaparece vivo em outra cidade. Não em rumor, não em testemunho frágil, não em memória ruim. Em vídeo nítido, cartão aprovado, assinatura biométrica aceita, caixão premium comprado no nome dele. Se você gosta de casos em que a resposta parece impossível até começar a obedecer lógica, curta o vídeo e acompanhe o canal. Hoje você entra numa investigação em que o morto não some da cena. Ele continua andando depois da própria morte. E isso só piora. Marcelo Vasconcelos, 52 anos, empresário do setor logístico, é encontrado morto em casa às 14 horas e 3 minutos pela esposa, Renata, ao voltar do mercado. A autópsia fecha o horário da morte em 14 horas exatas com margem mínima. As câmeras da casa mostram o colapso, nada de dúvida. Agora observe isso. Às 14 horas e 30 minutos, a funerária Santa Aurora, na cidade vizinha, registra a compra de um caixão premium em nome de Marcelo. Cartão de crédito dele. Assinatura no tablet. Digital confirmada pelo sistema da loja. E a câmera mostra um homem idêntico a Marcelo entrando sozinho. Pare um segundo. Aqui está após a primeira pausa obrigatória do caso. Foto da câmera da casa, 14 horas, ele caindo. Foto da funerária, 14 horas e 30 minutos, ele entrando. Qual das duas é falsa? Antes de tirar uma conclusão, guarde esse detalhe. As duas imagens foram validadas tecnicamente por perícias diferentes e independentes. À primeira vista, isso parece explicar tudo. Ou a morte foi encenada, ou a compra foi fraudada com imagem adulterada. Existe uma teoria óbvia aqui. Mas antes de aceitar isso, pense comigo. Se a morte foi encenada, o que ainda estaria faltando? Respiração, reação, inconsistência médica, ausência de lesão fatal? Nada disso aparece. Marcelo morreu por ruptura aguda de aneurisma cerebral. Sangramento maciço, colapso imediato, incompatível com qualquer teatro improvisado. A prova está aqui. Se a compra foi fraude visual, também falta coisa demais. O tablet aceitou pressão digital real, o cartão passou, o atendente conversou com ele. Agora o foco muda para Renata, esposa há 23 anos, primeira pessoa a encontrar o corpo, última a falar com ele vivo. Renata diz que saiu às 13 horas e 18 minutos para o mercado e voltou às 14 horas e 3 minutos. Parece firme, mas o problema é que ela insiste demais. Essa pessoa diz uma coisa, mas o comportamento aponta outra. Sem ser perguntada, ela repete 2 vezes que Marcelo odiava funerárias e superstições sobre morte. Parece frase banal, só que ninguém tinha mencionado a compra do caixão quando ela disse isso. Compare a fala com a cronologia do caso. A história parece boa ou até encostar nesse detalhe. Como ela se defende de uma informação que oficialmente ainda não deveria conhecer naquele momento? Você nota outra peça estranha. 3 dias antes da morte, Marcelo transfere uma fortuna para uma conta desconhecida. Agora olhe para isso com calma. Extrato bancário. Valor altíssimo. Conta de destino recém-aberta. Sem histórico anterior. Essa é a segunda pausa do viewer. Quem recebeu esse dinheiro e por quê? Existe uma teoria óbvia aqui. Marcelo planejava desaparecer. Tirou dinheiro, simulou a morte e usou a funerária como encenação final para encobrir a fuga. Mas antes de aceitar isso, pense comigo. Se essa hipótese fosse verdadeira, o que ainda estaria faltando? Preparação de documentos, mala, rota, comunicação paralela, intenção. Nada aparece. O celular dele não mostra buscas de fuga. O passaporte seguia no cofre.
As roupas de viagem continuavam intocadas no closet. Até aqui, tudo apontava para a fraude da própria vítima. Então surge o detalhe que muda a investigação: o documento rasgado na lixeira do escritório. Agora observe isso. Terceira pausa. É um termo antigo de adoção, parcialmente rasgado, com nomes cobertos, carimbo do fórum e referência a nascimento gemelar. Esse detalhe parece pequeno, mas não é. Marcelo era adotado, mas a família dizia que ele fora entregue sozinho ainda bebê. O papel contradiz isso. Agora você precisa rever o caso inteiro. Não se trata mais só de um morto comprando caixão? Talvez o problema seja: qual dos dois era Marcelo? O advogado da família afirma nunca ter ouvido falar em irmão biológico. Renata também nega. Só que a negação dela chega rápida demais. Agora o foco muda novamente para ela. Quando mostram o documento rasgado, Renata não pergunta o que significa. Ela pergunta onde foi encontrado. O problema é que essa reação não faz sentido. Quem vê uma adoção gemelar escondida deveria buscar o conteúdo, não o local do vazamento. Compare a fala com a evidência. Renata diz que nunca entrou no escritório naquela semana. Mas as digitais dela estão na lixeira metálica. É aqui que a suspeita pesa. Ela rasgou o documento? Talvez. Mas rasgar papel não explica um morto andando, pagando e assinando meia hora depois. Então surge outra hipótese. Renata descobriu a existência do gêmeo, encobriu tudo e participou do plano. Parece possível. Parece até elegante demais. Mas antes de fechar nisso, olhe para a funerária de novo. O homem no vídeo tem o mesmo rosto, o mesmo porte, o mesmo recuo capilar. Só que não exatamente o mesmo gesto. Guarde esse detalhe. Marcelo costumava usar a mão esquerda para apoiar a lombar ao caminhar, por dor crônica. O homem da funerária não faz isso. Anda solto, sem o microgesto repetido em meses de imagens da casa e do escritório. A polícia ignorou porque rostos dominam o olhar. Você não. Você percebe que identidade verdadeira quase sempre escapa nos detalhes que a semelhança esquece. Agora o foco muda para o banco. A conta que recebeu a fortuna foi aberta por um homem chamado Mauro Salles. Nome frio, documentos limpos. Só que o endereço cadastrado pertence a uma pensão onde, 6 meses antes, alguém começou a receber cartas endereçadas por engano a Marcelo Vasconcelos. É aqui que a suspeita muda. Alguém não queria roubar só dinheiro. Alguém vinha estudando a vida de Marcelo, ensaiando o nome por dentro. O histórico de buscas no notebook da casa mostra pesquisas apagadas sobre adoção sigilosa, irmãos biológicos, dermatoglifia em gêmeos e contestação biométrica comercial. Agora observe isso. Gêmeos univitelinos não têm digitais perfeitamente iguais, mas podem ter padrões quase indistinguíveis para sistemas simplificados de verificação privada. A assinatura biométrica da funerária não era perícia criminal. Era autenticação comercial, boa o bastante para vender um caixão, fraca demais para separar 2 espelhos. Agora tudo começa a conversar. Transferência prévia, documento de adoção rasgado, rosto idêntico, compra teatral do caixão, uso do cartão logo após a morte. Falta apenas o momento da mentira. E ele aparece no erro mais banal do plano. O assassino usou o cartão antes de cancelar alertas. Às 14h31, o SMS da compra chega ao celular secundário compartilhado do casal, que Renata mantinha para avisos bancários e nunca comentou ao marido. Foi esse alerta que fez Renata saber da funerária antes da polícia. Não porque fosse cúmplice, mas porque viu o impossível acontecer em tempo real. O gêmeo separado na adoção descobriu Marcelo meses antes,
Rastreou hábitos, voz, documentos e rotina. Transferiu o dinheiro, estudou a casa e esperou. No dia do crime, entrou usando acesso copiado, matou Marcelo às 14 horas, saiu imediatamente e foi à funerária encerrar a identidade antiga no papel. Comprar o caixão não era morbidez, era estratégia. Criar um registro público com o rosto de Marcelo vivo depois da morte, para embaralhar qualquer linha do tempo. Renata rasgou o documento de adoção porque percebeu tarde demais o que ele significava e tentou esconder da polícia uma verdade absurda demais para dizer: a pista estava na nossa frente desde o início. Não era um morto comprando o próprio caixão. Era um irmão roubando a morte do outro. E esse é o detalhe mais cruel do caso. O homem não matou Marcelo só para tomar a vida dele. Matou para caber nela.